Agora sim, vamos falar dos tipos primitivos do Java. Os tipos primitivos do Java são boolean, byte, short, char, int, float, long, double. E esse tipo aqui em específico, se eu não me engano, veio a partir do Java ou 10 ou 9, acho que foi Java 10, que eu vou explicar também sobre ele mais à frente, que vocês vão entender. Ele não é bem um tipo, não, mas ele determina, tipo assim, o compilador do Java consegue inferir o tipo que aquela variável que você declarou com var vai ser. Mais para frente eu vou explicar para vocês, então não se preocupem. Vamos supor aqui, boolean. Boolean, no Java, ele é representado com um byte de tamanho. Tipos booleans nada mais é. Deixa eu comentar isso aqui tudo. Um comando da IDE, se você selecionou tudo e coloca Ctrl, aperta o Ctrl e a barra de divisão, ele comenta a linha. Isso para essa IDE, beleza, galera? Se você estiver usando outra, Eclipse, vocês têm que ver o comando por lá. Mas Boolean é o seguinte, Boolean, sei lá, homem. Para Boolean, só aceita pura e simplesmente dois tipos. Ou é true, que é verdadeiro, ou é falso. Só isso. Boolean nada mais é do que isso. Onde você só pode armazenar em variável que é do tipo boolean se é true ou se é falso. Vamos para o próximo. O próximo é o byte. O byte nada mais é do que o próprio nome já diz, ele é um byte. O byte tem um range de memória, você consegue digitar aqui, ó, byte, sei lá, teste. Você coloca é valor numérico. Se eu não me engano, o byte vai até 127. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, o byte é isso mesmo, vai até 127 o range de número que ele abrange. Você pode ver que eu coloquei 127, ele está aceitando. Se eu colocar um número a mais, o compilador já reclama, tá vendo? Tá falando que você está com tipo byte e está recebendo um int aqui. Por que ele fala int? Por causa do seguinte, porque quando eu estou até 127, ele não reclama, ele não fala que isso aqui é um int. Por causa do seguinte, galera, o range do byte é até 127 números. Então, a partir do momento que eu jogo 128, o próprio compilador do Java já interpreta isso daqui como um int. Por quê? Porque o byte não consegue comportar essa quantidade de número, esse tamanho de número. A representação binária dele para um byte só que tem memória, que são um grupo de 8 bits, não é o suficiente para representar números acima de 127. Por isso que ele dá essa reclamada aqui. Vamos para o próximo tipo aqui, que é o short. Short também para números, só que ele armazena valores até 2 bytes. Simples. Short. Vou colocar aqui nomes melhorzinhos. Vou colocar A, vou colocar B, menorzinhos. E coloco um valor qualquer. A mesma coisa acontece. Se eu colocar valor que ultrapassa o tamanho do short, que eu não lembro de cabeça qual que é, mas tá vendo? Aqui já ultrapassou o tamanho. Só 2 bytes na memória não é capaz de representar esse número todo que eu coloquei aqui. Tá vendo? Ele fala integer number too large, quer dizer, o número está muito grande porque o short é capaz de comportar. É o mesmo que acontece em byte, só para vocês entenderem. Não colocou um valor qualquer, beleza. Vamos para o próximo tipo que tem aqui, que é o char. Esse char é um caractere especial e legal aqui do Java, que eu vou falar para vocês aqui alguns esqueminhas a respeito dele. Ele também é 2 bytes. Vou escrever essa primeira variável, o character, está passando A aqui para ela. Quando você está trabalhando com char, você usa entre aspas simples e passa um caractere para ela. Ela aceita apenas um caractere. Se eu colocar qualquer outra coisa a mais aqui, ele já vai reclamar. Beleza. Posso passar também números para ele. Como ele é um caractere com 2 bytes, eu posso passar números para ele. Esses números aqui, para você entender isso, que vocês já vão pegar é o seguinte. Se eu printar o caractere, a primeira variável, vocês vão ver que estão printando A. Beleza, eu quero de se esperar. A gente colocou o A aqui. Mas se eu printar a segunda character 1 aqui, que a gente criou, que está com o número 25, olha o resultado. A do mesmo jeito. Aí você me fala, como assim? Você printou um número e ele está saindo A? É por causa do seguinte, o character trabalha internamente, se você colocar números aqui, ele vai trabalhar internamente com a tabela ASCII, que é essa tabela aqui. Só vocês pesquisarem aí, ASCII, que vocês vão ver. Então, qualquer número decimal que eu digitar dessa parte da tabela aqui,
vai sair lá. Vamos supor aqui que eu queira, por exemplo, eu quero o U maiúsculo. Tá vendo aqui? É o 85. Se eu vier aqui e digitar 85 e eu mandar rodar, você pode ver que ele vai imprimir o U maiúsculo. Então, por isso que você consegue acrescentar letras e números nela. Uma particularidade para ela, o tipo char é um dos tipos que tem valores numéricos que não aceita número negativo. Se você colocar menos 85, o compilador vai reclamar. Se você tentar executar isso aqui, ele vai falar, ó, tipos incompatíveis. Possível perda de conversão de int para character. Por quê? Ele passou automaticamente a conhecer isso aqui como int, porque o tipo char não aceita números negativos. Se eu vim aqui no byte colocar menos, ele vai aceitar. Se eu vim no short colocar menos, ele vai aceitar. Mas o character tem essa particularidade. Além de ele aceitar os caracteres em si, eles aceitam número também, porém não pode ser número negativo. Então, só para ficar claro para vocês aí o porquê. Então, as particularidades do char é essa. Você pode digitar um caractere que você quiser, entre aspas, simples, ou o número daquele caractere na tabela ASCII. Bora para o próximo número da gente aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, o próximo é o int. O int, no Java, ele utiliza 4 bytes da memória para armazenar. Então, no int, você já consegue ter um range bem grande de valores. Estou chamando de AB, vou chamar isso aqui de C. Então, o int já continua um range bem grande de valores. O int nada mais é do que a gente trabalhou até agora. Praticamente, muitas vezes, você vai trabalhar usando o int. A não ser que você queira fazer uma coisa que é muito pequena, tem um range de número muito pequenininho. Beleza. Você vai usar um byte, por exemplo, e armazena naquele número tal. Mas o int nada mais é do que armazenar números inteiros. O int não permite você colocar número com casas decimais. Se você colocar, ele vai reclamar. Vai acontecer o esquema do caching, que eu vou explicar para vocês mais à frente. Mas a priori, entenda, o int não aceita números com casa decimal. Vamos para o próximo tipo. O próximo tipo é o float. A partir daqui não. Esse primeiro aqui, float, são números com pontos flutuantes. Ou seja, números decimais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu vim aqui e fazer float d igual a, sei lá, ponto alguma coisa, ele vai reclamar. Mas você fala, vai reclamar por quê, cara? Não é ponto flutuante? É ponto flutuante. Só que no Java tem o seguinte, que no Java, já vou até adiantar aqui para vocês verem entender, a gente tem o double também, que armazena com 8 bytes. Qual que é a diferença? No Java, se você colocar, deixa eu ver, qualquer valor aqui, ponto alguma coisa, automaticamente o Java já identifica qualquer número com ponto desse esquema aqui como se fosse um dobro. Se você quer realmente usar o float, você tem que colocar aqui na frente um F. Você colocando o F, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, aí sim o Java vai entender que isso aqui é um ponto flutuante. Qual que é a diferença do double para o float? Bem, uma das diferenças você já viu aqui no slide, né? O float tem só 4 bytes e o double tem 8 bytes. Consequentemente, o que acontece? Um número dobro consegue armazenar uma precisão muito maior do que o número com float. Essa é a diferença básica entre os dois. Então, para vocês terem número float, lembra, tem que sempre colocar um F na frente, porque se colocar só assim, o Java automaticamente identifica que isso aqui é um dobro. E como eu falei, um dobro é maior do que um float, então você não consegue armazenar o dobro dentro de um float. Entre aspas. Vou explicar para vocês mais que é possível sim, só que tem umas consequências para isso, mas vocês vão ver mais para frente. Então, para me pegar e fazer um float, eu coloco F. Se eu colocar só um ponto flutuante direto, automaticamente o Java já identifica ele como sendo um dobro. Beleza, vamos para o nosso ponto. O próximo é o long, que também é em 8 bytes. Só que o long só aceita números inteiros também. Se eu colocar a ponta aqui, você vai ver que ele vai reclamar. O que é o long? O long nada mais é do que um int bem mais turbinado. Enquanto o int armazena um número com até 4 bytes, o long armazena com 8. Então, tipo assim, o range de número que o long armazena é gigantesco. É gigantesco. Bem maior do que a quantidade que o int armazena. Aí, beleza, você está colocando aqui, eu estou colocando aqui os números, você está vendo que está dando erro. Você fala, mas por que está dando erro? Eu não estou colocando os números aqui? Tá.
Mas o que que tá dando ruim aqui? Aqui você olha assim e você fala, porra, me desculpa a palavra, mas nossa, tá aceitando aqui de boa, tô armazenando esse número dentro do long, beleza. Na verdade, nesse ponto aqui em questão, o que está acontecendo? Está acontecendo um cache explícito. Um cache implícito, desculpa. Você não está nem vendo ele acontecendo, mas está acontecendo. Por quê? Se você digita apenas um número direto, a não ser quando está aqui em byte em short, por exemplo, de 20 para frente, você digitou um número inteiro, automaticamente o Java, se você está pondo um retorno int ou coisa do tipo, o Java reconhece isso aqui como int. Então aqui, eu estou colocando esse número aqui, né? Beleza, ele está reconhecendo. Na verdade, isso aqui é um int, e internamente o Java está convertendo isso aqui para um float, para armazenar, ou para um float, para um long, para poder armazenar no long. Mas isso aqui, na verdade, é um int. Aí você fala, mas por que está aceitando pôr um int no long? Porque a gente já viu, o int é até 4 bytes, o long é até 8. Então, automaticamente está rolando um cache implícito aqui. Você não está vendo, mas o Java está fazendo isso. Se você realmente quer um número long, você tem que colocar o L no final. Colocou o L, aí sim você está com o número long. Na verdade, o povo pede até para colocar o L maiúsculo. Você pode ver que a IDE reclamou aqui, né? Ele vai aceitar o L minúsculo, mas ele pede para você colocar, tá vendo? Long literal terminado com lowercase L. Então você vem cá e coloca um L. É o mesmo esquema do float, só para vocês entenderem. Se você quer que esse número, o Java interprete esse número como um float, você é obrigado a colocar o F na frente. O long é a mesma coisa. Se você quer que ele interprete isso aqui como long, quando você está setando o número manual, você tem que colocar um L na frente. Lógico que se esse número estiver vindo retorno de algum método, retorno de alguma operação, e você está armazenando isso dentro de um long, automaticamente o Java vai saber que aquilo é um long. No final das contas, ele vai estar fazendo ali um cache implícito, mas a partir do momento que você for usar essa variável, é um long da vida. Então, só para vocês entenderem. Então, esses são os tipos primitivos do Java. Aí tem esse danadinho desse var aqui. O que é esse var? Bem, esse var começou a partir do Java 10. Deixa eu explicar mais ou menos. A gente já falou que o Java é uma linguagem fortemente tipada. Então, se você está criando uma variável, você é obrigado a colocar o tipo dela, correto? Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou colocar var, vou colocar uma variável qualquer aqui, e aqui dentro tem dois tipos de coisa. Vamos supor que eu vou passar para esse var aqui, essa variável f. Passei para o f. Funcionou, não funcionou? Mas você fala, pô, mas o Java é fortemente tipado, como que você está usando esse var? O que acontece no var, a própria ideia já está mostrando. Esse var nada mais é do que um placeholder para identificar aquele tipo. Tipo assim, o Java está inferindo o tipo automaticamente para você. Você vê isso muito em linguagens, vamos supor, o JavaScript ali, né, da vida, que você está usando, que você coloca um var lá e você joga qualquer valor dentro. Esse var do Java não funciona exatamente igual aquilo lá, não. Por quê? Eu coloquei um var g, variável, só que eu joguei para dentro dela um long, foi o f. Automaticamente, esse var passou a ser um long. Você não está vendo aqui, explícito aqui, mas é a própria ideia te mostrando, tá vendo? Ó, a variável g é do tipo long. O que isso quer dizer? O Java inferiu o tipo para você. Como que ele inferiu o tipo? Nossa, você criou uma variável aqui começando com um var, mas você jogou para dentro dela um valor long, o Java fala, então beleza, então o cara quer que esse g aqui, que essa variável g, vire um long. Nada mais é do que isso está acontecendo. Só que isso não é imutável igual nas outras linguagens. Beleza, eu declarei o g como long, né? Usei o var ali, ele virou um long. Se eu vier aqui no g e colocar ponto alguma coisa, ele vai reclamar. Por quê? Porque agora eu estou tentando jogar um double para dentro de um long. Então, não confundam isso. Particularmente falando, eu não gosto de usar esse var. Porque vai chegar um certo tipo de ponto, porque aqui está muito simples. Eu estou pegando um long, jogando para dentro dele, então automaticamente eu bato o olho no código, eu sei que esse var também é um long. Porque está explícito aqui. Só quando você está no meio da programação, com as coisas funcionando, vindo em retorno de meta e entrando, vai chegar um momento que se você começar a usar demais isso daqui, o código vai ficar confuso. Então tá aí, eu expliquei como é que ele funciona. Ele infere o tipo automaticamente. Depois do tipo inferido, acabou. Aquela variável vai ser daquele mesmo tipo para sempre pronto. Você não pode simplesmente chegar e jogar outro valor e ela vai mudar para aquele outro valor. Ela não vai. Você inferiu o tipo, ela vai ser daquele tipo, pronto, acabou. Então, particularmente, eu não gosto de usar. Tem alguns casos que você usa, mas eu não gosto. Então, fica de vocês. Eu só estou criando para vocês entenderem como é que a coisa funciona.